Enquanto a Prefeitura de Ribeirão insiste em aprovar a Controladoria Geral do município com cargos comissionados indicados pelo prefeito, cidades da macro-região dão exemplo com servidores concursados e de carreira. A Prefeitura de Ribeirão Preto está empenhada em criar a Controladoria Geral do município, que é um órgão para fiscalizar e orientar as ações da administração municipal. O projeto de lei em breve será votado na Câmara, mas tem gerado muita polêmica na cidade. O principal motivo são os cargos comissionados. O do controlador, com salário de R$ 17.750, terá mandato de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Lembrando que, além de ser nomeado pelo chefe do executivo, também poderá ser exonerado pelo prefeito. Se esses servidores são indicados e podem ser exonerados a qualquer tempo, fica muito frágil o poder da controladoria. É um órgão que pode perder a sua essência e não ter por que existir. Por isso, o Tribunal de Contas recomenda que seja de cargo efetivo, para proteger a fiscalização, para proteger a própria controladoria. Para o auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, a função do controlador deve ser absolutamente imparcial. E deve obedecer princípios constitucionais da imparcialidade. Por isso, o conveniente é que esse pessoal que está indicado para exercer a função, ele deva ser funcionários, servidores efetivos de carreira, o que garantiria a imparcialidade e a autonomia do trabalho deles. O valor da implantação da controladoria também gera questionamentos. Ela terá 14 cargos novos, 10 serão efetivos e 4 comissionados. Todos juntos custarão à Prefeitura mais de R$ 2.500.000 por ano. O projeto está sendo debatido em audiências públicas, mas as reuniões não têm tido grande participação popular e o assunto continua preocupando especialistas. É preciso urgentemente que as pessoas se interem mais sobre esse projeto, participem dessas reuniões, participem das audiências, porque senão o projeto vai passar tal como o Executivo quer. E se o Executivo quer esse tipo de projeto, provavelmente não é de interesse geral da população. Então isso tem cheirinho de estratégia do próprio Executivo para que o projeto seja encaminhado sem muita alteração. Em Sertãozinho tem o controlador geral do município desde 2014. Somente um funcionário cuida de tudo porque aqui não tem status de secretaria. Ele é concursado há 12 anos como fiscal-chefe da prefeitura e soma 17 de experiência na administração municipal. O advogado foi designado para a função gratificada de controlador. O cargo com salário de R$ 8.500 é o mais importante no quesito fiscalização. Ricardo Alexandre de Cerqueira garante que tem total autonomia no trabalho que realiza e conta com o apoio das secretarias. Doutor, se no seu trabalho descobrir alguma irregularidade na administração municipal, o senhor vai denunciar? Com certeza. A garantia de ser um funcionário efetivo, estável, me dá essa possibilidade de, em caso de aparecer algo que ocorra algum envolvimento do prefeito, terei que fazê-lo, sob dever de ofício. A Macerte Amigos Associados de Sertãozinho concorda com a criação da controladoria na cidade, mas questiona a falta de transparência nos trabalhos realizados. Nossa indignação pela Macerte é que essa controladoria existe, pelo menos ao nosso ver, no papel. Você não tem acesso algum a ela, nenhum tipo de informação. Ela não consta em nenhum tipo de site, não está no site da prefeitura, não há divulgação, então o trabalho dela fica interno e a população não tem nenhum conhecimento. Estaremos em breve disponibilizando. Existem já os pareceres que são emitidos regularmente para o Tribunal de Contas, de forma mensal, e possivelmente estaremos colocando isso o mais breve possível. Jaboticabal também tem a Controladoria Geral do município. Um grupo de 11 funcionários efetivos e de carreira faz todo o trabalho. E essa foi uma das prioridades do prefeito logo que ele assumiu o mandato. A nossa meta maior em fevereiro, já logo no início do governo, foi de trazer funcionários de carreira para auxiliar através da controladoria todo o nosso governo. Porque se nós colocássemos de verdade assessores, esses assessores nem sempre vão fazer aquilo que a prefeitura precisa, aquilo que a administração precisa. Já nesses 9 meses de governo, a controladoria já me ajudou a nortear muito a administração da prefeitura. Por isso a importância de ser funcionários de carreira.
A controladora Thalita Alonso Peixinho tem 7 anos de experiência em administração municipal. É graduada em Ciências Contábeis, Administração de Empresas e tem especialização em Gestão Pública. Com cargo de R$ 5.000 por mês, tem a missão de fiscalizar e orientar o Executivo. A controladoria exerce essa função de fiscalização, mas também ela exerce principalmente a função de orientação ao prefeito de todos os procedimentos e atividades da administração pública. Eu respondo solidariamente à irregularidade caso ocorra alguma fraude ou algum processo no Ministério Público ou no Tribunal de Contas do Estado. Em Franca não existe a controladoria do município, mas tem um setor de controle interno que tenta cumprir o mesmo papel. Segundo o secretário de Assuntos Estratégicos, os funcionários dessa área são de carreira, o que dá mais liberdade para fiscalizarem e questionarem a administração. São escriturários ou são pessoas de formação, pessoas com formação, conhecimento jurídico, contábil e tudo mais, em que é dado uma determinada responsabilização através de cargos, né, dentro da estrutura organizacional da prefeitura, em que legaliza eles para fazer essa atribuição, mas são compostos hoje por servidores de carreira, não são cargos comissionados externos. A estrutura que é hoje atende bem a demanda, tem funcionado bem, inclusive é referência para alguns municípios da região, apontado pelo Tribunal de Contas como modelo de gestão de controle interno. Na Câmara de Franca existe o controle interno desde o ano passado e é feito por um funcionário indicado pela própria presidência. O vereador garante que não há influência no trabalho de quem ocupa o cargo. O controle interno, diga-se de passagem, funciona muito bem, mas muito bem na Câmara de Franca, tanto é que eu não tenho problema. Deu parecer contrário, eu acato o parecer porque, afinal de contas, é a instituição, é dinheiro público e nós temos nada mais, nada menos de que cumprir aquilo que é determinado em lei. Em São Carlos, o cargo de controlador do município foi extinto em 2015 após uma ação direta de inconstitucionalidade porque era comissionado. Agora, a Prefeitura precisa se adequar às normas do Tribunal de Contas do Estado e fazer uma reforma administrativa para criar novamente a função e nomear um servidor de carreira para ocupar a vaga. Hoje, a controladoria funciona apenas com servidores e não tem um representante. Para o cientista político, ela é de extrema importância, mas precisa ser composta de servidores concursados. É um cargo que, enfim, envolve fiscalizar a ação dos poderes, né? Então, eu acho que deveria sim ser um cargo concursado e não um cargo por indicação, por conta tanto do histórico, né, de aproveitamento do conhecimento adquirido ao longo dos anos, como também por conta da isenção, né? Araraquara conta com a Controladoria Geral do município desde 2007. Mas este ano a Câmara aprovou uma alteração na lei que torna obrigatório, a partir de 2018, que os cargos de controlador geral e técnico de controle interno passem a ser ocupados por funcionários de carreira e com formação em economia, direito, ciências contábeis ou administração. Para isso, será aberto um concurso público para 10 controladores técnicos. A alteração também institui eleição para o controlador geral. Essa forma de escolha do dirigente da controladoria, através de uma eleição entre os membros da carreira, possibilita uma isenção total, técnica e financeira, né, para o desenvolvimento dos trabalhos da controladoria. Então, isso garante autonomia, impede ingerência do governo na atuação do órgão de controle, que é um órgão que, às vezes, ele vai ter que trabalhar com algumas questões que podem causar algum constrangimento na administração. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o vice-presidente da Frente Cívica, Rafael dos Anjos. Em São Carlos, o consultor político Luiz Adriano Alves. Em Araraquara, o cientista político Bruno Souza da Silva. O sociólogo de Sertãozinho, que gentilmente está aqui na Casa da Clube, Jefferson Nascimento. E em Franca, o advogado Acir de Matos. Você, daí de casa, pode participar pelo Twitter e Facebook com a hashtag Jornal da Clube. Gofeto, falta de informação, pouca
pouco debate, desconfiança quanto ao gasto, indicação para cá, indicação para lá. Afinal de contas, a Controladoria Geral do município anda em Ribeirão? Roberto, anda. Mas, outra vez, o paraninfo do meu pensamento é o poeta Mário Quintana, quando diz: tudo é sempre outra coisa. Pode ser, pode não ser. A verdade, no meu modesto entendimento, é que eu repito uma pergunta feita há 2000 anos em Roma. E quem fiscalizará os fiscais? Então, fiscal, mas fiscaliza. Vamos lá. Fisco quer dizer uma sacola. É onde se punha o dinheiro arrecadado. Virou, na sequência, o tesouro, o erário, onde se punha o ouro. Ourário de erário. Bom, a verdade é que, em primeiro lugar, quem tem que fiscalizar é o parlamento. Ele é eleito menos para legislar, cada vez menos, cada vez mais para fiscalizar os recursos públicos, a sequência da administração. Controller é isso, controladoria é administração, fundamentalmente administração. Então, em primeiro lugar é o parlamento. Segundo lugar, ele tem um auxiliar que não decide acima dele. Não, ele é técnico, a decisão é política, é o Tribunal de Contas. Também é auxiliar do parlamento. Terceiro lugar, o grande fiscal do poder, institucionalmente, é o jornalista. Não é nem a entidade, é o jornalista, o fiscal do poder. Ele analisa o cotidiano e, conforme vai se constituindo uma espécie de seleção do cotidiano, se vai se formando a história. A história tem no jornalismo o seu primeiro rascunho. Bom, além disso, o parlamento, o jornalismo, o Tribunal de Contas, nós temos o 4. Forte, muito forte. A sociedade não está nas ruas mais. O cidadão não está só nas ruas, ele está em rede. Também é importante. E nós temos também o Ministério Público para isso. Depois nós vamos ter também uma controladoria. Pode ser. Eu não estou me colocando contra, não. Mas acho pior ainda quando ela é cargo de confiança. Porque nós estamos com cargo de carreira. De confiança, porque aí a controladoria serviria apenas para mostrar ao executivo possível erro, para ele abafar, cortar, evitar. Porque os erros realmente que vierem a público acabam se constituindo na mídia, na imprensa, viram coisa pública, viram coisa publicada e quando for evitado, nós já vamos chorar sobre o leite derramado. Então, quem fiscalizará os fiscais? Nós temos que entender que medicina e economia têm coisas semelhantes. Uma delas é que não há, na medicina, remédio sem efeito colateral. O que nós temos é aumento de custo, num momento exato em que a sociedade está procurando passar do capitalismo de Estado, que é um custo pesado, elevado, a burocracia muito cheia, muito pesada, para o capitalismo de mercado, que é o capitalismo competitivo. E o fundamento é custo. O custo é básico, nós vamos onerar custo. Eu não estou contra, mas também não estou a favor de maneira fantástica. Não estou em cima do muro, não é isso. Eu não encontrei até um motivo, uma razão para justificar esse apoio à controladoria. O que nós precisamos é reduzir o custo estatal. E parece que é o caso contrário. Nós estamos aumentando o custo do Estado no momento em que nós temos que trabalhar na linha de reduzir o seu custo, o seu peso. Lembrar do Peter Drucker, que diz que eficiência é fazer a coisa bem feita. Essa nós podemos fazer com a controladoria, mas o fundamental é a eficácia. Eficácia é fazer a coisa certa e ela está sendo procurada.
Vice-presidente da Frente Cívica aqui de Ribeirão Preto, Rafael dos Anjos. Rafael, por que a sociedade civil não está participando do debate, entendendo o que, afinal de contas, quanto a essa controladoria? O que está faltando é o poder municipal abrir caminho para esse debate, não ficar com lenga-lenga, ou é o cidadão que não quer entender isso daí? Boa tarde a você. Boa tarde Golfeto, boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. A participação popular, na verdade, ela tem se restringido à questão de mídias sociais e nesse caso específico é muito importante que esse debate que está sendo feito amplo e que se amplie cada vez mais, talvez em outros horários, audiências públicas de manhã e à noite, no final de semana ou talvez em bairros, porque é um assunto de extrema importância para a cidade, a questão da controladoria. A gente acredita que o governo municipal, nesse caso, andou bem de propor uma controladoria, até porque é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a criação dessa controladoria. O que é o grande questão do questionamento é se seria a questão de ter cargo efetivo ou seria um servidor indicado, que são os pontos controvertidos dessa lei em Ribeirão Preto. A gente tem a questão que dá o nome de mandato, mas na verdade não é um mandato de fato, porque o prefeito pode a qualquer tempo exonerar esse servidor que tivesse mandato. Então, na verdade, parece mais um eufemismo esse mandato. O que a gente também pode observar na lei é a questão dos cargos. A opção que o município faz é pela criação de uma carreira específica com 9 cargos concursados, mais um de analista jurídico. O que eu acredito que seja uma boa carreira, você ter servidores concursados. Talvez podemos discutir a quantidade de cargos criados. E mais importante do que as pessoas que vão estar nos cargos é o sistema eficiente de gestão que está por trás disso. Porque não basta você ter pessoas bem intencionadas. Hoje nós estamos lidando com um alto volume de dados e se você não tiver tecnologia adequada para tratar antes do fato acontecer, no momento que o fato está acontecendo e depois que o fato aconteceu, você não consegue tratar os dados. O controle interno ele vem muito mais para fazer o controle antes que o fato aconteça e durante o seu acontecimento. Que esse vai ser o real valor do controle interno. Existem algumas opiniões que dizem que se for servidor concursado, você vai evitar fraude, você vai evitar desvios, mas eu não sei se talvez seja o melhor caminho esse, somente o servidor concursado. Eu vou agora até São Carlos, consultor político Luiz Adriano Alves. Luiz, em São Carlos, o que ajudou, o que não ajudou uma controladoria geral? Afinal de contas, vale ou não vale para a sua cidade? Boa tarde. É válido, boa tarde, é válido e necessário, né? Tendo em vista que uma controladoria formada por funcionários de carreira, ele detém a história do município. E quando nós falamos principalmente em promover eficiência operacional, através de sistema de indicadores, né, de desenvolvimento institucional na administração pública, ele se faz necessário porque ele articula junto às outras secretarias, acompanha o desenrolar e a efetivação de contratos de licitação, os índices de aplicação da educação e da saúde, entre outras coisas. E ainda acompanha desde a elaboração de um plano plurianual, PPA, ou a lei de orçamentária anual em sua execução. Então é muito amplo, é necessário técnicos capacitados com formação específica, porque eles são vários temas que ele vai ter que abordar e está aí em mãos para poder nós enxergarmos essa transparência que muitas vezes aparece obscura. Eu vou agora até Araraquara, cientista político Bruno Souza da Silva. Bruno, em Araraquara, como que o cidadão, como que as pessoas comuns reagem quando ficam sabendo que tem uma controladoria para observar aquilo que está sendo feito pela prefeitura, pela administração? Boa tarde.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham, Golfeto. Eu acredito que é o seguinte, primeiro que muitas das vezes para o cidadão comum não se tem uma dimensão tão clara do que efetivamente seria uma ideia de controladoria. Acho que a primeira informação que é importante que as pessoas tenham em vista é o seguinte: a política, ela é o espaço de realização, não de tudo necessariamente que a gente gostaria que ela fosse, ou que a gente gostaria, né, que a gente quer que ela seja. Ela é o espaço de realização do possível. Ou seja, e do possível também de um ponto de vista orçamentário. Então, acho que a primeira dimensão que a gente tem que ter clareza é que a controladoria, ela é desejável na medida em que você pode tornar a administração pública cada vez mais racional, visando com que ela possa efetivamente cumprir as suas metas de maneira responsável. Aqui no município nós tivemos recentemente a aprovação de um novo decreto que instituiu um novo regimento da controladoria e declarações políticas do prefeito Edinho Silva no começo do ano, junto com a sua equipe, também sinalizaram no sentido da realização de um concurso público para que você possa profissionalizar cada vez mais a controladoria. Eu, particularmente, sou completamente contra qualquer perspectiva de que algum funcionário que não seja de carreira ou alguém que não seja técnico, não seja especializado nesse tema orçamentário, ocupe um lugar de importância dessa. Porque nós estamos falando de um cargo que literalmente vai fazer um pente fino na maior parte das contas e vai averiguar se aquilo que está sendo desenhado pela peça orçamentária, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, enfim, está sendo efetivamente cumprido, né, na prática. Então, eu acredito que, primeiro, concordo na linha do professor Golfeto de que a grande fiscalização, ou o papel maior de controle, deve estar no parlamento, que é efetivamente quem deve acompanhar as contas, alimentado em larga medida pelos pareceres do Tribunal de Contas. Mas é desejável, sim, que previamente o próprio órgão, no caso o executivo, possa realizar um controle das suas contas. Sociólogo Jefferson Nascimento. Ô Jefferson, Sertãozinho, como é que anda essa coisa da controladoria? Tá todo mundo atento? A Câmara ajuda, não ajuda? Tenta atrapalhar, não tenta? O que está acontecendo? Boa tarde a você. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, o cargo de controlador geral foi criado em 2014, né? Então, o que a gente pode notar é que há um avanço. Isso pode ser mensurado, por exemplo, pela redução, né, das multas aplicadas aos gestores, né? Se a gente fizer um antes de 2014 e um depois de 2014, a gente vai perceber, né, que os prefeitos são menos multados. Mas o grande fato é que um só servidor, por mais competente que seja, ele não tem condições de abarcar toda a responsabilidade do controle, que é o controle institucional interno, que tem uma função primária, ou seja, ele tem que criar um ambiente de segurança para os servidores, para evitar erros e fraudes, mas também ele precisa municiar o controle institucional externo, que aí entra o legislativo, entra também o Ministério Público, né? E principalmente municiar o controle social. Bom, como foi dito pelo representante da Amacert, o acesso à informação ele tem sido muito limitado. Então, isso dificulta, de fato, uma atuação de fiscalização do controle institucional externo e do controle social, que aí a gente enquadra também um parlamento, né, no caso o legislativo de Sertãozinho, que, além de tudo, tem uma maioria de base governista. Tá? Então, é necessário a produção da informação e a disponibilização dessa informação de forma clara, para que o controle institucional externo e social possa ser realizado. Em Franca está o advogado Assir de Matos. Assir, para a gente entender, quer dizer, você tem controladoria, tá, importante, tudo bem, importante, desde que tenha lá os seus parâmetros políticos, mas sem você ter esse contato social para passar tudo que a gente tem que saber, funciona ainda assim? Por exemplo, Franca, tá tudo bem ou não? Boa tarde a você. Boa tarde. Eu penso o seguinte, criar mais um cargo, criar mais um órgão só por criar, sem que esse cargo, esse órgão, seja efetivamente cumpra sua função, é jogar dinheiro público fora. Penso sim que jamais poderia ser um controlador nomeado porque é aquele que vai ser controlado, né? Porque senão como é que fica essa fiscalização? Segundo, o controlador ele precisa ter cargo, função técnica específica, como um advogado, um contador, um administrador, um economista, para poder olhar os números e até mais do que controlar, eu diria até fazer uma gestão de risco. A iniciativa privada faz isso com maestria e nós vemos que a administração pública não tem gestão de risco, não tem gestão de patrimônio, não tem gestão de dinheiro, não tem gestão de políticas públicas. Há uma confusão das políticas públicas
com as políticas de administração pública. Então, nós precisamos começar a separar isso no Brasil. Uma coisa é o chefe do executivo pensar em políticas públicas. Outra coisa é alguém fiscalizar onde o dinheiro está sendo aplicado, está sendo corretamente aplicado. A partir do momento que nós conseguirmos realmente separar, penso que nós vamos conseguir dar passos no sentido de efetivamente cumprir a função social de todos esses órgãos. A própria Constituição Federal, lá no artigo 70, já estabelece os controles externo e interno. Então a gente ouve falar de controladoria interna como se fosse algo novo, mas não é tão novo assim, porque já está na Constituição Federal desde 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal também trouxe mecanismo e nós temos vários órgãos ou vários meios de controle, como por exemplo, a própria Câmara, o próprio Parlamento. O problema é que o Parlamento também é formado por pessoas que não são técnicas. Como é que você pode, de repente, cobrar de uma pessoa que tem uma função comum e que foi eleito pelo povo para ser um vereador, que ele consiga administrar e olhar e fiscalizar números, balanços, aplicações financeiras, recursos, alocações financeiras? É impossível isso. Então nós temos um meio, mas que na verdade, na minha opinião, ele não consegue ser efetivo. Nós temos também o Ministério Público. Aí sim, penso que o Ministério Público é separado, mas para o Ministério Público atuar, muitas vezes ele depende do quê? De uma denúncia. Temos também a população, que eu acho que é o maior responsável pelo controle. Mas também, como é que nós, enquanto cidadãos, vamos controlar se não temos dificuldade ao acesso? Gofeto, para a gente entender o real momento, tá difícil a gente entender o país. Isso. Né? É gangue para tudo quanto é lado. O cidadão deve entender e participar do debate da controladoria, saber o que é interferir. Tem jeito? Tem. Mas é um processo, não é um evento. Não acontece de uma hora para outra, né? Começa aqui. Democracia não é regime de maioria, como a gente fala. Deveria ser. Se fosse regime de maioria, as mulheres seriam maioria no legislativo, no executivo e judiciário. Vamos mostrar, claramente. Elas são maioria em relação aos homens. Mas acontece que não são maioria no poder. Então não é regime de maioria. É regime de quem se organiza. Quem estiver organizado devidamente, e para isso é preciso ter liderança que orienta, que é o caso que você falou, né, nesse sentido de orientação, de mostrar direitos e deveres, numa palavra, de a construção da cidadania, nós temos que entender, em primeiro lugar, que essa minoria, quando organizada, comanda. E aí o primeiro risco, o primeiro grande risco, o poder econômico coopta o poder político. Ou o poder político também coopta o poder econômico. E quando há esse primeiro round de uma competição, abre-se uma outra. O poder criminal apropria-se do poder econômico e parte também para... Esse é o quadro que nós estamos vivendo. Então, a realidade brasileira não é bonita. Por isso que a verdade, muitas vezes, ela somente é estudada na filosofia, porque às vezes ela é feia. E nunca na arte. Você não estuda a verdade na arte. Bem, esse é o primeiro dado. Agora, quando a urna se apropria do mercado ou quando o mercado se apropria da urna, o que ocorre é a necessidade maior de fiscalização da população e é que efetivamente não tem ocorrido no Brasil e que daí a necessidade de se ampliar a fiscalização que se deve ser feita através do cidadão, através exatamente da cidadania. E eu quero mostrar exatamente isso, que não sendo regime de maioria não é um conceito, portanto, maioria não é um conceito político. Maioria é um conceito demográfico. E aí nós fazemos essa confusão. E daí toda essa dificuldade de se intercalar, que na verdade o que se precisa é fiscalizar efetivamente por Ministério Público, por Tribunal de Contas, pelo vereador, mas fundamentalmente pela própria sociedade, o próprio cidadão, que ele tem direitos e deveres. É isso que é a minha opinião. Em Ribeirão Preto está o vice-presidente da Frente Cívica, Rafael dos Anjos. Rafael, como é que nós podemos, como sociedade civil,
entender o que vai ser uma indicação que venha da prefeitura para dirigir essa consultoria. De que maneira nós podemos entender qual é o jogo político que fica por trás? O jogo político sempre tem, não adianta a gente ser ingênuo ou inocente de achar que esse jogo não vai acontecer, que sempre ele está acontecendo. O que a gente precisa fazer é minimizar ele. Mesmo se sejam apenas servidores concursados, você não tem como evitar isso. A gente está vendo nos grandes escândalos de corrupção que estão acontecendo no país, o suposto envolvimento de grandes servidores de carreira de Estado que recebem salários de mais de 30 mil reais e que estão envolvidos em escândalos de corrupção. Ou seja, a corrupção está ligada muito mais a caráter do que efetivamente a questão técnica. Talvez um modelo misto com a questão da indicação, mas com mandato, porque bem ressaltou na entrevista a controladora de Jaboticabal, que o controlador responde solidariamente com o prefeito, ou seja, ele responde com o patrimônio pessoal dele. Então a gente espera que esse jogo que seja discutido amplamente com a sociedade isso. Deixa eu ir até São Carlos, consultor político Luiz Adriano Alves. Luiz, pegar um exemplo da cidade de São Paulo, João Dória demitiu lá um consultor porque crítica para cá, crítica para lá. Essa atitude é esperada de quem manda, necessária? O que pode ser entendido dessa atitude? Infelizmente, acaba ocorrendo aquele velho ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Infelizmente, é uma tônica no meio público. E, na verdade, quando se olha para a questão, seja da fiscalização, inibir corrupção ou da corrupção em si, nós estamos falando, de certa forma, de um ato cultural e comportamental. Nós temos várias leis que já foram aprovadas, temos os artigos 31 e 74 da Constituição, temos a Lei 12.846, que é anticorrupção, temos a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. No entanto, são leis que acabam muitas vezes ficando engavetadas sem ter o acesso. A população tem que estar se envolvendo, fiscalizando, mas, sobretudo, cobrando uma formação de caráter desde as nossas bases, né, da nossa infância, para que, a partir do momento que o ser humano é edificado dessa forma, não temos necessidade de tantas leis para fazer aquilo que já é óbvio. Em Araraquara, cientista político Bruno Souza da Silva. Bruno, a sociedade civil quer participar desse debate para instituir, estabelecer parâmetros e também, por que não, esta controladoria? O assunto está ficando distante da sociedade civil. Eu não sei nem se ele esteve perto, para a gente dizer a grande realidade. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o que é na sociedade hoje é um grande mal-estar em relação à política, de maneira geral. Isso seja em qualquer nível, seja nível federal, seja quando você olha para os municípios, enfim. O fato é, todo mundo está com uma certa sensação de cansaço em relação à capacidade dos políticos, das lideranças, de produzir boas decisões. E a gente sabe que como a corrupção ganhou uma centralidade no debate político nos últimos anos, né, nos últimos tempos, ao menos desde 2013 para cá, a gente começa a entrar num espaço que ele é um pouco perigoso também, que é a ideia de achar que necessariamente por nós termos melhores decisões técnicas ou temos pessoas melhor formadas, um controle mais de perto, necessariamente a gente vai evitar esquemas de corrupção e etc. Não é bem assim que funciona. Por isso que eu digo o seguinte, mais do que a criação em si de órgãos de controladoria, da profissionalização desses órgãos, que são fundamentais, são importantes, né? Se a gente parar para pensar, mais do que a nossa capacidade de produzir novas legislações, é preciso que a gente acompanhe as que já existem, as políticas que já existem, para ver se elas efetivamente cumprem com o papel de poder promover justiça social, enfim, conseguir cumprir com seus objetivos de transformar a sociedade. Mas só vai ser possível a gente fazer isso na medida em que a sociedade também cobrar dos políticos soluções mais responsáveis, cobrar uma ética cada vez mais forte. E isso não vai depender apenas das decisões técnicas, depende do desenvolvimento de uma cultura política baseada muito mais no controle, na fiscalização e na responsabilidade com os recursos públicos. Volto a conversar com o sociólogo Jefferson Nascimento. Jefferson, para a gente entender, nós estamos vivendo um momento tumultuado no Brasil afora, onde o dinheiro público, os nossos impostos, voaram em malas e em quartos fechados, alguns milhões.
O cidadão nosso aqui no município entende que é necessário um controle para evitar qualquer malversação de obra ou de dinheiro e que esse controle é dele também? Bom, primeiro, é necessário ressaltar o que já foi dito, né? Existe sim um mal-estar e uma sensação de desânimo, de cansaço da população. Só que o outro lado, que aí entra nessa situação do entendimento da população sobre a necessidade de participar e principalmente sobre a possibilidade de construir uma cultura política, né, de participação, de cobrança, né, tem o acesso à informação, né? Se não é necessário produzir sempre novas leis, é necessário fazer com que as que já existem, né, sejam de fato implementadas. Um grande avanço é a lei de acesso à informação, né? Um exemplo prático, em Sertãozinho, na escala de transparência realizada pela CGU, Sertãozinho tirou nota 3,05 de 10. Ou seja, de 10 critérios, só 2 foram cumpridos totalmente e 2 parcialmente. Ou seja, a informação ela não está acessível. E se a gente imaginar que isso se replica em todo o Brasil, fica muito difícil para a população se organizar, para as audiências públicas, os conselhos, as ONGs, os observatórios agir em cima disso, tá? Então é fundamental o acesso à informação, tá? Quanto à questão técnica ou o funcionário de carreira, nós temos um exemplo federal de retrocesso. A CGU, que vinha se consolidando, passa agora para uma pasta, para um ministério, ou seja, perde sua autonomia. Franca, advogado Acir de Matos. Acir, por que a gente tem que estabelecer tanto controle assim quando a gente tem Câmara Municipal para atuar, hein? Roberto, boa tarde. Vou dizer bem claro para você, falta de ética. Brasileiro de um modo geral, o mundo de um modo geral, e vamos dizer que mais no Brasil, veja, nós não temos mais aquela antiga aula de OSPB, nem se fala mais nisso, né? Organização e CIV. Veja, nós não estudamos mais ética. Hoje é vergonhoso você ser honesto, Roberto, né? A gente tem vergonha. Quando você faz uma coisa certa, as pessoas falam assim, pô, mas como assim você fez isso certo? Quando todo mundo está fazendo ao contrário, você não ganhou dinheiro em cima disso? Eu acredito que vai mudar, Roberto, quando a gente começar a tratar a coisa pública como coisa pública. Quem tem um cargo eletivo tem que começar a entender que ele está lá para servir e não para ser servido. O que a gente vê no Brasil, de um modo geral, é as pessoas tomando cargo de cargo público para servir. As pessoas saem ricas em dinheiro com poder que é nosso, dinheiro que é nosso, corrupção. Quando a gente vê aquelas malas de dinheiro, e aí a gente vê a saúde, a educação com redução de orçamento, e a gente quer que a população, como que uma população vai ser ativa se ela não consegue nem saber os direitos dela, muito menos os deveres? Como é que vai ser se a gente não investir numa educação efetiva? Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, vice-presidente da Frente Cívica, Rafael dos Anjos. Em São Carlos, o consultor político Luiz Adriano Alves. Em Araraquara, o cientista político Bruno Souza da Silva. O sociólogo de Sertãozinho, que gentilmente está aqui na Casa da Clube, Jefferson Nascimento. Em Franca, o advogado Acir de Matos. Ao meu lado, Vicente Golfeto. Para a gente arrematar a nossa conversa, Duarte Nogueira tem que indicar o homem que vai mexer na Procuradoria? Não tem que indicar nada. Corrupção é déficit de democracia. Esse é o primeiro ponto. E democracia é o controle do Estado pela sociedade, através dos sindicatos, da sociedade civil, das organizações não governamentais, da mídia, do legislativo, do Tribunal de Contas, de todos. Mas é sempre a sociedade controlando o Estado e não o Estado controlando a sociedade. O segundo ponto fundamental é que quanto menor o Estado, portanto o trabalho tem que ser de redução da atividade estatal, menor a panorâmica daquilo que tem que ser fiscalizado. É isso, Roberto. Golfeto, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua colaboração, Roberto. Muito obrigado, bom fim de semana para você. A você também, muito obrigado.